Logo na entrada, a gente dá de cara com um fóssil de um Australopithecus. E aqui você vê um exemplo. Opa, tudo bem? Enfim, chegou o grande momento! Estamos embarcando para a África para começar a nossa aventura pelo continente africano no nosso motorhome, a nossa casa sobre rodas. A gente vai estar em casa o tempo inteiro e mostrando para vocês a cultura, a natureza e os desafios de viajar pelo continente, que é o berço da humanidade. É impressionante como o balão sobe muito rápido e desce muito rápido. Até agora, o que a gente mais está gostando desse país são as pessoas. E a gente tem alguns objetivos para essa temporada na África. O primeiro é visitar no mínimo 14 países com o nosso motorhome. E a gente tem o grande sonho de viver experiências incríveis, memoráveis e chegar no final dessa jornada pela África a 1 milhão de inscritos no nosso canal. Será que rola? Para quem não sabe, em 2019 a gente pediu demissão das nossas carreiras como advogados para viver um sonho de viver as experiências mais incríveis viajando o mundo e compartilhar isso para inspirar outras pessoas a viverem os seus sonhos. Já são quase 6 anos se dedicando a esse canal, milhões de visualizações, uma comunidade linda e engajada. Isso nos levou a pouco mais de 400 mil inscritos no canal. Então a meta de 1 milhão é bem ambiciosa e a gente conta com você para isso. Então curte os vídeos, compartilha com quem você acha que vai se interessar em curtir essa nossa jornada pela África. A gente está embarcando agora e vamos levar vocês para conhecer as nossas primeiras impressões do continente africano. Bora embarcar! Nossa! E nós estamos no aeroporto de Guarulhos, o nosso voo sai 10h30 da noite e amanhã de manhã a gente chega na África do Sul. E vocês devem estar se perguntando, cadê o motorhome? Bom, o motorhome a gente já sabe que ele partiu de Buenos Aires e nesse momento ele está no meio do oceano e a gente vai chegar antes. E o que a gente vai mostrar para vocês nesse episódio? As nossas primeiras impressões da África do Sul e a gente vai terminar com uma surpresa muito legal. Então fica no vídeo que vocês vão ver que vai valer muito a pena esses nossos primeiros dias pela África do Sul. E o nosso voo é para Joanesburgo, que não é a capital da África do Sul, por incrível que pareça, mas é a maior cidade da África do Sul. E a gente tem 8h30 de voo até lá. Vamos pegar um voo direto partindo aqui de Guarulhos. Oficialmente estamos em território africano. Eu acho que a ficha ainda não caiu, mas a gente tá muito empolgado. Eu tô muito feliz de estar aqui depois de tudo que aconteceu. A gente chegou, tem um fuso horário bem diferente do Brasil. A gente chegou, dava mais ou menos meio-dia daqui. Estamos muito cansados, que foi voo noturno, a gente quase não conseguiu dormir, acho que é ansiosidade. Mas eu tem uma amiga de infância muito querida, muito especial, a Dica, que mora aqui na África do Sul, que mora aqui em Joanesburgo. Então ela foi nos receber no aeroporto, nos buscou, nos trouxe aqui pra casa dela. A gente vai descansar hoje e amanhã a gente começa a explorar esse lugar e mostrar um pouquinho da África do Sul pra vocês. E olha essa recepção, gente. Ai, muito querida. No bilhetinho. Ale e Duda, estou muito feliz de ter vocês aqui para o começo de mais uma aventura nesse país e continente que amo tanto. A África muda nossa alma profundamente e tenho certeza que vocês vão viver isso. Pela natureza, pelas pessoas, comida, experiências. Que seja uma jornada muito abençoada e com muita saúde, principalmente pela plena recuperação do Ale. Amo vocês, beijos, Dica. Maravilhosa, né? É legal saber que a gente... pela vida que a gente construiu antes e também pela vida que a gente construiu depois que a gente pediu demissão dos nossos empregos, que em cada cantinho do mundo hoje em dia que a gente encontra amigos queridos e somos recebidos com esse carinho especial. Tô muito feliz de estar aqui, começar essa jornada e compartilhar tudo com vocês. Bem-vindos à África do Sul. Estamos em Joanesburgo, que não é a capital do país, mas é a cidade mais rica, a maior cidade da África Austral, de todo o sul da África. E a gente tem para esse episódio, nas nossas primeiras impressões da África do Sul, algo muito especial que vocês vão ver, a gente vai amanhã. Mas hoje a gente quer contar para vocês um pouco sobre Joanesburgo. Antes de falar de Joanesburgo, só para situar vocês sobre o primeiro país da nossa jornada pela África, que é a África do Sul. A África do Sul tem pouco mais de 60 milhões de habitantes, sendo que 80% da população da África do Sul é negra. E a África do Sul tem 3 capitais, o que eu achei muito interessante. E Joanesburgo não está entre as 3 capitais. Tem Pretória, que é a capital administrativa, tem Cape Town, que é a capital legislativa, e Bloemfontein, se não me engano é assim que fala, que é a capital judiciária do país. E o que eu achei
mais legal aqui quando a gente estava andando pelas ruas é que, embora o inglês seja uma língua oficial que as pessoas falem, tem outras 11 línguas oficiais. Então a gente estava andando aqui na cidade e você ouve outras línguas. E também, além das línguas oficiais, tem os dialetos. É uma cidade super arborizada aqui, Joanesburgo, uma cidade grande. E a gente fez uma primeira parada para mostrar para vocês. Eu acho que essa é uma das atrações turísticas que a pessoal mais vem conhecer aqui em Joanesburgo, que é o Museu do Apartheid. Era o ano de 1948, quando o mundo ainda se recuperava das feridas da Segunda Guerra Mundial, que na África do Sul nascia uma das páginas mais sombrias da história moderna, o Apartheid. A palavra, em africâner, significa literalmente separação, mas na prática era muito mais que isso. Era a institucionalização do racismo, a transformação da cor da pele em um passaporte para direitos ou para exclusão. Negros, que eram e são até hoje a maioria esmagadora da população sul-africana, foram proibidos de votar, de morar em certas áreas, de frequentar escolas e até de andar em determinados locais. Famílias eram separadas, povos inteiros eram expulsos de suas terras para viver em áreas chamadas de bantustones. Até o amor era controlado. Casamentos e relacionamentos entre brancos e negros eram ilegais. Durante décadas, a opressão se intensificou. Leis se multiplicaram e a polícia reprimia com violência qualquer tentativa de resistência. Mas a chama da liberdade não podia ser apagada. Movimentos de resistência surgiram, liderados por vozes que ecoariam pelo mundo. Entre elas estava Nelson Mandela, que em 1964 foi condenado à prisão perpétua por lutar contra esse regime injusto. Ele passaria 27 anos preso, tornando-se um símbolo global de resistência e esperança. Anos de boicotes, sanções internacionais e lutas internas enfraqueceram o regime, e finalmente, em 1990, Mandela foi libertado. O impossível parecia acontecer. Em 1994, após quase meio século de segregação, o apartheid caiu. E nas primeiras eleições democráticas da história do país, milhões de sul-africanos negros puderam votar pela primeira vez. O resultado foi histórico. Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. O fim do apartheid não apagou as dores do passado, mas mostrou ao mundo que até mesmo o sistema mais cruel pode ser derrotado quando há coragem, união e esperança. E depois de todo o contexto histórico do Apartheid, a gente veio dar mais uma volta por Joanesburgo. É uma cidade que, assim, com todo o respeito, muita gente no começo quando a gente começou a falar que viria para a África, muita gente falava que é perigoso. E a gente já veio para a África, a gente sabe que não é assim na verdade. E que na verdade a África do Sul, por exemplo, é um país, né, no nível do Brasil, assim, em termos de desenvolvimento econômico, e a gente está num shopping aqui, nesse momento, na Mandela Square, e a gente vê que tem muita coisa legal o shopping, né, com muitas coisas. Comprei uma câmera até porque eu perdi uma no voo. Mas enfim, a gente quer mostrar um pouco mais de Joanesburgo para vocês. Gente, olha o tamanho do prato. Aqui é uma quesadilla de, adivinhem, abacate, pistache, queijo feta, enfim, várias coisas, e saiu R$48. A gente achou o preço das coisas bem de boa aqui, e estávamos conversando com a Gica, que é amiga do Alê de infância que mora aqui, a gente está na casa dela esses dias, e pelo que ela falou, o restaurante aqui não é tão caro, mas o mercado é um pouco mais caro. E eu estou ansiosa pelo momento de fazer mercado com o Alê aqui, acho que vai ser bem interessante, mas vocês vão ver isso em breve quando o motorhome chegar. A gente pegou esse ônibus vermelho de turismo que você vê em várias cidades. Já julguei quem andou nesse ônibus, já. Mas é muito bom, Mas é você legal, passa por todos os pontos, tem as informações muito boas aqui no negócio, e é uma forma da gente mostrar rapidamente para vocês um pouco dos diferentes lugares de Joanesburgo. E a gente passou agora, por exemplo, numa região que está muito focada no Nelson Mandela, né, que é uma figura muito importante para o país, foi o pai da democracia, né, tão recente nesse país, que foi preso por muitos anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz depois, né, quando conseguiu liberar o país do apartheid, e é uma figura muito importante. Eu estava falando aqui que é o pai
da África do Sul democrática, né? E a gente vai passando por vários bairros. Aqui é um bairro bem chique da cidade, né? Foi onde Mandela acabou falecendo, nessa casa que a gente passou aqui aos 90 e poucos anos. E a gente segue então a nossa rodagem por Joanesburgo antes de ir pro nosso grande dia amanhã, que vocês vão ver, vai ser muito especial. Duas coisas que nos chamaram a atenção assim de cara em Joanesburgo, que embora seja uma cidade super urbana, como vocês estão vendo aqui, é uma cidade muito verde, é super urbana, eles plantaram muitas árvores naquela região. E a região aqui, a cidade de Joanesburgo, ela, diferentemente de outras cidades que muitas vezes surgem na beira de um lago ou na beira de um litoral, ela surgiu por conta da mineração e por conta da corrida do ouro, né? Então foram descobertos alguns minerais aqui na região e a partir disso a cidade foi se desenvolvendo. Então a gente reparou muito isso, né, que tem bastante área verde. E uma outra coisa também que a gente estava conversando com a nossa amiga que mora aqui e que você vê nas ruas é que tem poucas pessoas caminhando. Talvez seja uma característica desses bairros que a gente está passando, que são bairros que parecem ser um pouco mais caros, mas você vê muito que as pessoas se locomovendo de carro e pouca gente andando pela rua. E a gente passou agora aqui num lugar que chama Constitution Hill, que hoje é como se fosse o Supremo Tribunal, é o Tribunal Constitucional da África do Sul. Esse complexo antes era uma prisão que abrigou Nelson Mandela e outras figuras importantes, como por exemplo o Gandhi, o ativista indiano, que também tem um papel aqui na África do Sul durante o Apartheid. E é um bairro mais simples, você vê assim, pelas construções, são prédios mais Antigos, assim, parece. Prédios mais antigos, e você vê que é um bairro uma população mais humilde, provavelmente. A gente vai caminhando pelos contrastes diferentes, tá? A África do Sul é um país que, como eu falei, tem uma economia muito parecida com a do Brasil, então você vê os mesmos contrastes, as mesmas diferenças sociais, assim, da sociedade sul-africana e da brasileira também. Bom dia, gente. Agora são 5 horas da manhã. A gente tá saindo aqui de Joanesburgo pra dirigir mais ou menos meia hora. Estamos de carona que pegamos um Uber pra ir pra um lugar chamado Cradle of Humankind pra fazer o nosso primeiro safari dessa viagem, primeiro safari desse vlog. E pra esse safari a gente queria ver uma experiência diferente, vocês já vão entender. Você tá animado ou você tá cansado? Acordar cedo assim não é meu forte, mas vai valer a pena, tenho certeza. Você já foi a pessoa que gostou de acordar cedo, né, Leite? Já. Não sou mais. E o ponto de encontro do nosso passeio de hoje, que vocês já vão entender o que é em um lodge nessa região do Cradle of Humankind. E aqui a gente tomou um cafezinho antes de sair, a gente vai pegar um carro e aí a gente vai para um lugar para começar o nosso rolê. Essa região, ela é conhecida pelos fósseis. É muito interessante, eu tava dando uma olhada, uma pesquisada, e 40% dos fósseis de hominídeos do mundo inteiro foram encontrados aqui. E essa região é a região que embasa a teoria do Out of Africa, que seria a teoria de que a humanidade, né, que o ser humano teria começado a sua evolução aqui no continente africano. E é uma reserva de 47.000 hectares, então é uma área bem grande, que tem bastante animal. Eu não sei o que a gente vai ver hoje, mas só de estar aqui nesse lugar, que eu acho que é bem especial, por conta da sua história também, a gente já tá muito empolgado. Gente, Joanesburgo fica a 1.700 metros de altura. Isso significa que agora, no inverno, de manhã, nessa hora, tá muito frio. Chegamos para contar para vocês
que o nosso primeiro safari na África vai ser de balão. Embora eu esteja muito empolgada pra esse rolê, vocês não estão entendendo o frio que tá aqui. Claramente eu e o Alex erramos nos lookinhos. Tínhamos que ter vindo com um casaco mais pesado, porque tá muito frio. Mas basicamente então a gente vai pegar esse balão e vamos voar por essa região de 47 mil hectares pra ver o que a gente vê de bicho. Pelo que a gente tava conversando com a nossa pilota do balão, que é super gente boa, a Tei, né? Tei. Ela falou que tem bastante zebra, tem girafa. Vamos ver se a gente vai ter sorte. Eu fico intrigada porque de cima como que vai ser, né? Mas só da gente estar aqui nessa paisagem incrível, com esse balão lindo no céu, eu acho que vai ser uma manhã especial. If you like to see your face before flying, you're welcome to give these guys your phone to take your pictures while I'm doing the hot air and then do the final check, and then I'll give you a safety briefing in a minute or so. Okay, are you ready? Eu acho que eu nunca vou achar normal. É muito doido pensar que um balão de ar cheio de gente, tipo, simplesmente sobe e a gente vai fazer um safari dentro disso. Muito irado. Vendo os primeiros animais do rolê. Quando as pessoas imaginam um safari na África, elas devem imaginar um carro ou algo assim. Mas a gente quis que o nosso primeiro contato com a vida selvagem africana fosse de um jeito diferente. E do balão, a gente pode ver antílopes, aves, rinocerontes aos montes, gnus, zebras e vários outros animais. É impressionante como o balão sobe muito rápido e desce muito rápido. No início a gente voou mais baixinho, dava pra ver os animais mais de perto, aí a gente subiu e aí começou a aparecer um monte de bicho. Aí ela abaixou o balão de novo pra gente conseguir ver. Muito wild beast. E a gente também viu um avestruz. Até agora, o que a gente mais tá gostando desse país são as pessoas. A galera aqui é muito legal. Acho que agora estamos perto Aterrissagem. da aterrissagem, que é a parte tensa do balão, geralmente. Ela pousou o balão em cima da caminhonete. Ó. E aí a caminhonete tá levando a gente. Ah, muito irado.
Thanks for the ride. It's gonna help you pleasure. It was amazing. I don't have makeup on. You look beautiful though. Tem uma tradição no balonismo que depois de cada voo tem um brinde, ó. Eles estão montando nessa paisagem, ó, surreal. I've got a little story about why we do champagne at the beginning before I do pop this. So a few days before the flight, the Montgolfier brothers, they met two Frenchmen, Laurent and Rosier. So the Montgolfier brothers took the two Frenchmen to the King of France, convinced him, didn't take much convincing, and the king, for their bravery, gave them a bottle of champagne to celebrate after landing. So on the day of flight, they took the bottle of champagne with them, flew for 25 minutes, and obviously back in the day, social media didn't exist, so these people were like, what is happening? Is this the gates of heaven that's opening and the demons are descending upon us? And when he saw the bottle of champagne, he's like, champagne cannot be from hell, so these guys must be fine. So this is our survival drink. Survival drink. 1783, guys. If you catch it, Yeah. you can be a pilot tomorrow. I'll see you at the hangar at 4. Okay, that's how I got the gig. Let's go. Always the person on the phone. Saúde, gente. Muito legal, né? Eu acho que... Peraí, primeiro tem que... Eu acho que pra nossa primeira aventura na África a gente acertou em cheio. Vimos rinoceronte, vimos zebra, vimos wild beast, vimos avestruz e a paisagem incrível daqui. Mas a gente ainda tem muita coisa irada pra viver na África. E quando você acha que a experiência acabou, tem um cafezão da manhã com uma vista aqui muito irada do lodge. E olha que fofo, todas as mesas da galera que fez o voo de balão tem um balãozinho e tem escrito o nome. Então essa daqui é da Maria. Meu nome é Maria, gente, pra quem não sabe, Maria Eduarda. Então essa daqui é a mesa da Maria. Nossa, Leite está faminto. Desesperado. Nosso cafezaço. Nossa, olha que delícia, gente. Uau, licença, Leites. Que café da manhã maravilhoso. Pães, frutas. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Aqui tem as comidas quentes. E aqui ainda tem, ó, mais pães. Mas calma, que antes desse vídeo acabar, a gente foi atrás do berço da humanidade, para entender como foi o desenvolvimento da nossa própria espécie humana a partir da África, onde tudo começou. E para terminar o nosso primeiro episódio pela África, a África é conhecida como o berço da humanidade, porque aqui foram encontrados fósseis que mostram que os primeiros humanídeos, né, o Homo sapiens, vieram da África. E a gente está aqui num lugar exatamente que mostra isso. É um museu muito bacana perto de Joanesburgo chamado O Berço da Humanidade, Cradle of Humankind, onde você tem vários... Eu vou mostrar para vocês mais do que falar. Logo na entrada, a gente dá de cara com um fóssil de um Australopithecus, que é, para quem estudou em escola, vai lembrar talvez desse nome, um dos ancestrais dos humanos, um pouco macaco, um pouco ser humano, que foi evoluindo até chegar no Homo sapiens, né, a nossa espécie. E aqui na entrada tem uma pedra que fala que a humanidade toda tem raízes na África, e a gente está muito feliz de estar começando essa aventura por aqui. E vou mostrar para vocês então esse lugar muito bacana. E aqui você vê um exemplo. Opa, tudo bem? É louco pensar, gente. Esse museu é muito legal, é muito interessante. E até hoje eles não sabem exatamente como os nossos ancestrais eram fisicamente. E aqui, através da arte, dos estudos, eles tentam mostrar um pouco disso. Muito legal. Olha, gente, por exemplo, esse aqui é o Homo naledi. Ele foi encontrado em 2013 e é de 336 mil anos atrás. E essas são todas reconstruções artísticas, né? Não dá pra saber se era exatamente assim, porque o que foram encontrados foram só os ossos que mostram que eram espécies muito próximas nossas, né, do Homo sapiens, mas ainda assim não exatamente como a nossa construção é hoje. Olha, para vocês verem a comparação. Na esquerda é o Homo sapiens, a nossa espécie. Aqui no outro lado, aqui já é o Australopithecus no meio, e da direita é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, o Homo naledi.
vê que é uma diferença grande de tamanho, né? O nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Muitas espécies foram extintas em nosso planeta, e o Homo sapiens, a nossa espécie, foi uma dentre tantas outras que prosperaram há milhões de anos. Ter conhecido a história do apartheid e depois vir aqui para ver que na verdade toda a espécie humana, independentemente de quantas raças e cor de pele existam, é uma só. Somos todos a mesma espécie. E isso é algo que a gente leva dessa nossa primeira aventura pela África. E aí, o que você achou? É muito louco pensar. Você pensa quantos anos a gente tem, sei lá, a gente vive 100 anos, 90 anos, 80 anos. E a Terra tem bilhões de anos. E tudo isso levou a uma evolução lenta de várias espécies, né, que você vai vendo aqui dentro. Muito doido imaginar que a gente chegou onde a gente chegou, né, depois de tanta evolução. E que tantos não evoluíram, né? Não, é muito impressionante. E tá aqui no berço da humanidade onde tudo começou. É o fim perfeito para esse episódio. Que na próxima semana vocês vão ver, a gente vai começar a aventura de verdade. Vai ter muito safari, vai ter muita coisa irada nesse canal. A gente vê vocês semana que vem. Eu tenho um último aviso. A gente tem uma meta para essa nossa viagem pelo continente africano, que é correr 42 quilômetros acumulados em cada país. Então não importa o tamanho do país e quanto tempo a gente vai passar em cada país, nós teremos que correr 42 quilômetros somados durante a nossa estadia. E eu já vou deixar aqui registrada a primeira quilometragem da primeira corrida na África do Sul. Primeira corrida da África do Sul. Quase terminando. Bora que a gente tem 42 quilômetros para fazer esse país.